Uma crise pode fazer a diferença na história de um líder. Ela pode diferenciar líderes medíocres de líderes que serão lembrados por muitos e muitos anos. Eles podem até ser positivamente lembrados, mas também podem ser negativamente lembrados de acordo como reagem, de acordo com suas atitudes durante uma crise. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre os 10 mandamentos, as 10 atitudes que você que é líder deve ter para enfrentar uma crise. Este é o DaltonCast, o podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Então vamos lá, como eu falei, a história lembra os grandes líderes. Vou falar alguns exemplos aqui. O ex-presidente americano John Kennedy, ele é lembrado por muitas das coisas que ele fez, mas especialmente pela forma como ele lidou com a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Naquele momento, o mundo poderia entrar no que seria a Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, uma crise no meio da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E a forma como o presidente John Kennedy lidou com aquela crise mudou a história do mundo, evitando a Terceira Guerra Mundial e em função desse grande sucesso e grande exemplo de liderança, ele é lembrado até hoje. Mas não foi só. Vamos citar um outro presidente americano, Winston Churchill. Voltando um pouco mais no tempo, ele tinha feito um governo que tinha sido considerado um governo medíocre, até desastroso, até que ele teve que tomar uma decisão, levar os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Essa decisão, essa forma como ele entrou na guerra, mudou a história do mundo. E ele é elogiado e lembrado pela forma como ele lidou com a crise. E nada maior do que uma guerra mundial, né? Se você está pensando em crisezinhas, em pandemiazinhas, imagina o que é uma guerra onde todos os principais países do mundo estão envolvidos. Vamos sair do mundo da guerra, vamos sair e entrar no mundo corporativo. Lee Iacocca, já ouviu falar esse nome? Provavelmente sim. Lee Iacocca era um dos grandes líderes lembrados nos Estados Unidos. Mas antes de passar para o grande desafio da vida dele, ele era apenas um executivo da indústria automobilística, inclusive estava desempregado. Ele era somente um executivo desempregado, mas ele foi chamado para recuperar uma das grandes montadoras americanas, a Chrysler, e o Lee Iacocca, na condução da recuperação da Chrysler, fez toda a diferença. Quem não conhece a história de Steve Jobs, demitido da própria empresa, da empresa que ele criou, demitido pelo conselho de administração e chamado de volta quando a empresa estava enfrentando uma crise. E a forma, mais uma vez, como Steve Jobs enfrentou a crise, fez toda a diferença para a Apple e para o mundo moderno, né? O que seríamos de nós se a Apple não tivesse criado o iPhone? Muito bem. O que faz a diferença, então? O que esses líderes têm em comum? O que de fato ajuda alguém a superar uma crise? O que faz a diferença? Bom, eu vou citar atitudes. É claro que cada caso é um caso. Você não pode comparar uma situação com outra. Cada caso é muito particular. Você sabe disso. Por isso, não existe um manual para dizer o que você deve fazer. Mas eu vou te dizer sim, existe um manual das 10 atitudes que você precisa ter para enfrentar qualquer tipo de crise. Vamos lá para as 10 atitudes? Vamos começar com a primeira e talvez seja a mais importante atitude. Difícil até dizer qual é a mais importante, né? Mas vamos lá. Autoconfiança. Autoconfiança é a atitude? Não. A atitude é a calma. Mas o que leva a pessoa a ter calma durante uma crise é autoconfiança. É saber que não adianta se desesperar. É fato que quando você está dentro de uma situação que é uma crise, o que você não pode fazer é perder a sua calma. A calma é fundamental. E é engraçado, é interessante, eu sempre gosto de mencionar isso, né? Por algum motivo, eu fui abençoado com a calma nesses momentos. Porque logo no começo da minha carreira, no meu primeiro emprego, ainda numa concessionária, onde eu era supervisor de oficina, era o chefe da equipe de técnicos em mecânica, elétrica, lanternagem, pintura.
E de vez em quando apareciam crises. Quais eram as crises mais comuns? Era um carro, um veículo, na verdade um caminhão ou um utilitário, que tinha algum problema e que não seria liberado no momento que foi programado, que foi combinado com o cliente. Isso acontecia algumas vezes, não acontecia sempre, mas acontecia algumas vezes. Isso era sempre uma crise. Por quê? Diferente de um automóvel, né? Um caminhão, um veículo utilitário é um bem de capital, ele é utilizado para gerar renda para o proprietário ou para o dono da empresa que tem uma frota. Então, toda vez que você descumpria um prazo, isso significava que aquela empresa ou aquela pessoa provavelmente estaria perdendo dinheiro. Então, era sempre uma pequena crise a ser administrada. E o meu chefe, na época, o meu gerente, às vezes ele ficava até admirado na forma como eu reagia diante de situações como essa, porque eu mantinha calma. Ele falou que o normal seria as pessoas se desesperarem, que ele já tinha visto outras pessoas ocupando a minha posição que ficavam meio desesperadas. E eu ficava ali calmo, tranquilo. Inclusive, eu vivenciei isso mais recentemente. Eu acho que vale a pena. Eu não gosto de contar episódios negativos da minha vida, mas esse eu nem considero negativo, né? Porque teve um ensinamento muito bom e uma comprovação daquela atitude que as pessoas precisam ter em momentos de crise. Eu estava sendo assaltado, eu estava num sinal de trânsito, eu fui abordado por dois bandidos armados que não me deixaram sair do carro, entraram no carro e fizeram eu dirigir por alguns metros ali, 50, 100 metros, com uma arma apontada para minha cabeça. E eu mantive toda a calma e tranquilidade diante daquela situação. Ou seja, era uma crise, era a minha vida que estava em jogo. Mas o que menos adianta é você se desesperar e cometer atos irresponsáveis, atos que poderiam, inclusive, ter levado à minha morte. E eu mantive a tranquilidade, a calma, conversando o tempo todo com os bandidos. Eles estavam nervosos, sem dúvida, não tenho dúvida. Estavam demonstrando nervosismo. E eu sabia que naquela situação eu precisava manter a calma. Então, em situações de crise, a primeira coisa que é fundamental é manter-se calmo. Vamos para a segunda. Isso é um case, inclusive tem cases de acidentes aéreos, né? Pilotos de avião. Imagina, uma crise, você está voando, o que você não quer é que numa crise o piloto entre em pânico, o piloto fique nervoso. Inclusive é constatado, né, através das caixas pretas, que muitos dos acidentes aéreos acontecem exatamente pelo fato do piloto entrar em pânico, né? No momento de crise, perde-se a calma e aí não é capaz, você sem a calma, você não é capaz de raciocinar corretamente. Vamos aqui para um segundo ponto muito importante também, que é resistir à emoção. Segundo mandamento, então, resista à emoção. Como assim, Dalton? Resista à emoção. É possível resistir à emoção? Na verdade, o que eu quero dizer é resista a cometer atos por impulso. Quando você está diante de uma situação complicada, de uma situação complexa, de uma crise, muitas das vezes um evento desperta em você uma reação impulsiva, uma reação totalmente emocional. Por quê? Porque normalmente diante de um evento externo que gera uma crise, que provoca uma crise, a gente tende a acionar primeiro o lado emocional, porque é mais rápido. O processamento emocional é muito mais rápido. E a gente tende a dar aquele impulso, né? Como se alguém atravessa na sua frente e você tem vontade de bater na pessoa, né? De xingar a pessoa. Esse é um ato por impulso, motivado pelo impulso. Só que a gente sabe que se é impulsivo, é sempre uma resposta e tende a ser agressiva, até na maioria das vezes. Ou você foge ou você ataca. Reações típicas, primárias, de quem está diante de uma crise, de uma situação onde não sabe o que fazer, ativa ali o modo sobrevivência e acaba tendo reações ou de fuga ou de agressividade. Óbvio que isso não é a melhor reação, principalmente para um líder, né? Impossível ser bem sucedido com reações do tipo ataque ou fuga. Então, o que você precisa fazer? Quando a emoção vai vir, o impulso vai vir, mas você precisa resistir a esse impulso, evitar a resposta, evitar tomar a decisão naquele momento de emoções exacerbadas. Assim, todo mundo sabe que já passou por essa experiência, sabe que no meio de uma discussão acalorada é o pior momento para você tomar uma decisão. Muitas das vezes você exagera nessa decisão. Então, nesse momento, lembra do primeiro mandamento: calma, para, respira, resiste à tentação de responder por impulso.
para dar tempo do seu cérebro entrar em ação, do seu cérebro racional entrar em ação, analisar a situação, escolher a melhor resposta e aí sim, uma vez que você resistiu ao impulso, que você teve a sua capacidade de restabelecida de raciocinar, você tomar a decisão com base no seu raciocínio, nas suas conjecturas, nas suas avaliações e aí sim você responder adequadamente. Então, mandamento número 2, resista à resposta por impulso. Continuando aqui no terceiro mandamento, dê um basta às perdas que são ocasionadas pelo estresse. No meio de uma crise, outra coisa que é muito comum é a pessoa se estressar, entrar no estado de estresse ou de ansiedade, né? Isso normalmente é disparado porque você não sabe qual é o possível resultado daquela crise. E se uma crise, como o próprio nome diz, ela é algo que não é desejada, que pode gerar consequências ruins. Então, você fica ali condicionado, de novo, é uma reação normal e natural. Diante de uma crise, você começar a ficar ansioso ou estressado. Tem gente que não precisa nem de uma crise para ficar ansioso e estressado, ou precisa de uma microcrise, uma crise pessoal, às vezes. Mas a gente está falando aqui para líderes, para empresários, para empreendedores. Então, diante de uma crise, é normal você, sem saber o resultado, ou imaginando os resultados que podem ser consequência daquela crise, você acabar por cometer, aí de novo, atos impensados ou por não analisar corretamente. Porque em situações, de novo, de estresse elevado, de ansiedade, você tende a não tomar as melhores decisões. Exatamente, você tende a tomar decisões que normalmente não são as melhores. E como é que você precisa controlar o estresse? Eu vou te dar aqui umas dicas de o que você faz para controlar esse estresse, essa ansiedade, essa emoção, esse sentimento que atrapalha o seu raciocínio e a sua tomada de decisão para saber o que fazer na crise. Então, veja que até agora estamos falando como a gente tem que se preparar emocionalmente para enfrentar uma crise. Você precisa. Uma dica é a seguinte: analise a crise e perceba assim, qual é a pior coisa. Faça para você mesmo a seguinte pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é o pior resultado que essa crise pode gerar? Pega essa resposta, o pior resultado que essa crise pode gerar, e aceite ela. Prepare-se para o pior. Como assim aceite ela? Não é aceitar de vou deixar isso acontecer. Não, é estar preparado. Tá bom, se isso acontecer, o que eu faço? Eu lembro uma vez, que numa sessão de coaching, com um amigo meu até, e a gente estava conversando e ele estava muito ansioso, entrando numa situação de estresse com a possibilidade de ser demitido da empresa. Ele era um executivo, um líder na empresa. E diante de uma situação da empresa, ele estava com medo que isso acontecesse. E esse medo gerava uma situação de ansiedade / estresse que mudava todo o comportamento dele, atrapalhava a produtividade dele, interferia inclusive no relacionamento pessoal, com a família, com os filhos, com a esposa, com os filhos. E a gente trabalhou exatamente esse ponto. Eu falei, legal, digamos que você seja demitido. O que acontece? E aí ele começou a trabalhar. Bom, o que acontece? Bom, eu vou ser demitido, vou ficar sem emprego. Tá bom, mas o que acontece quando você é demitido? Não, eu vou receber uma indenização. Você sabe de quanto é essa indenização? Ele disse, sei, é tanto. Eu falei, pois é, e com uma indenização de tanto, sua família vai passar fome? Você vai passar necessidade no primeiro momento? Ele falou, não, isso dá para me sustentar por X meses. Eu falei, então você tem X meses de tranquilidade para pensar no que você vai fazer. E o que você faria a partir desse momento? Bom, eu poderia procurar outro emprego, eu poderia investir no negócio que a minha esposa está montando, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, poderia fazer aquilo, poderia fazer... Ele começou a levantar várias possibilidades que ele teria se acontecesse dele ser demitido. Se o pior efeito da crise se concretizasse. E aí ele continuou nessa avaliação, nessa análise. E aí, no final dessa sessão, ele tinha percebido que não tinha motivo, né? Ok, isso pode acontecer. Se isso acontecer, eu tenho um plano. Eu vou fazer isso, isso e isso. Vai acontecer isso, isso e isso. Agora, uma vez que você se preparou para o pior que pode acontecer, aí para o seu cérebro não existe mais motivo
para ele ficar ansioso, para ele ficar estressado. Você não precisa mais temer o futuro. Se você já entendeu que a pior coisa pode acontecer no futuro e que aquilo não é uma coisa que vai tirar a sua vida, por exemplo, né? Ele fala assim, cara, eu tenho capacidade, eu sou inteligente. Na pior das hipóteses, eu vou vender picolé na praia, eu vou vender água no sinal. Fome eu não vou passar. A minha família não vai passar necessidade. Eu tenho um recurso, eu tenho um ativo, eu posso vender, eu posso fazer aquilo. Então ele entendeu que a pior coisa que poderia acontecer não era nenhuma catástrofe irreversível. E uma vez que ele falou, ok, entendi que isso pode acontecer. Agora, eu vou agir para que isso não aconteça. E esse é o terceiro ponto importante. Agir, fazer todo o possível para que não aconteça. Ou seja, eu aceito que isso pode acontecer. Eu aceito que eu posso vir a ser demitido. Agora, o que eu posso fazer para não sofrer com os efeitos de uma possível demissão? E aí ele tomou atitudes para que isso não fosse para diminuir o impacto, né? O pior, não ia acontecer nada de mais grave. E aí o que aconteceu? Ele se preparou para isso. Inclusive ele tinha planos para isso. Poucos meses depois, alguns meses depois, quase um ano depois, ele foi efetivamente demitido. E essa demissão fez com que ele entrasse, se tornasse um empreendedor, investisse. Ele já tinha pensado, ele já tinha começado, ele já tinha agido. E aí hoje ele é um grande empreendedor aí. Tem várias lojas no ramo de varejo, de calçados. Então, prepare-se para o pior. Aceite que aquele pior não é nenhuma catástrofe. E trabalhe para evitar as consequências daquilo que pode acontecer, para evitar que a crise se propague, para evitar que uma crise se transforme em algo que seja irreversível. Então, terceiro mandamento, dê um basta às perdas, ao medo e que gera o estresse e a ansiedade. Bora para o quarto mandamento aqui. Quarto mandamento. Legal, entendi que a crise está acontecendo. O que eu tenho que fazer agora? Bom, você precisa dividir a crise em partes que você consegue gerenciar. Isso é um conselho, principalmente quando as crises são muito grandes, quando você tem muitas coisas envolvidas, quando o nível de complexidade é muito elevado. O que você precisa fazer? Você precisa dividir o problema, né? Você não vai. Como é que você come um elefante? Você corta ele em vários pedaços. Eu espero que você não coma realmente um elefante. Mas como é que você, diante de uma situação muito grande, um desafio muito grande, o que você faz? Se você olhar para o todo, pode ficar assustador, pode parecer que é impossível. Imagine o seguinte, você está diante de uma montanha, uma grande montanha, você está diante do Everest. Vou escalar, agora você vai ter que escalar o Monte Everest. Quando você olha lá de baixo o Monte Everest, você fala, bicho, impossível fazer isso. Agora, se você começa a olhar para as etapas intermediárias dessa escalada, se você começa a analisar por parte, o que eu preciso? Vou precisar de equipamentos, vou precisar de um guia, vou precisar de preparo físico, vou precisar disso, daquilo. Você começa a dividir aquele problema, aquele desafio, aquela crise em partes que você consegue gerenciar, que você consegue tratar. Se você tentar fazer tudo de uma vez só, parece impossível. Mas quando você começa a quebrar esse problema em partes gerenciáveis, é muito mais fácil de você conseguir enxergar a forma de lidar com aquilo. Então, pegue um problema que pareça complexo, divida ele em partes, de tal forma que você consiga identificar e gerenciar cada parte, cada componente dessa crise. Então, eu lembro de uma situação também que eu li, era da Johnson & Johnson, um problema que teve com o remédio. Eu não lembro se era Johnson & Johnson, tenho quase certeza que era. Era Johnson & Johnson, era o paracetamol. E o paracetamol tinha tido uma contaminação, né? Tinha tido um problema de contaminação. Na verdade, no final descobriram que tinha sido uma sabotagem, né? Alguém tinha, depois de produzido e embalado, tinham sabotado, tinham contaminado o comprimido de forma que o consumidor, não tinha lacre naquela época na embalagem, né? E aí teve várias pessoas que, inclusive, morreram em decorrência do paracetamol. E diante de uma crise, onde as pessoas morrem por conta de uma coisa que você produziu, que deveria ser um medicamento, o líder conseguiu lidar com aquilo exatamente fazendo isso. Então, vamos dividir aqui quais são os impactos. Eu tenho a mídia, eu tenho a justiça, eu tenho as pessoas, eu tenho as pessoas que compram com a confiança. No final, eles conseguiram, eles recolheram, eles identificaram qual era o lote, eles, mesmo sabendo que era um lote específico, eles recolheram toda a medicação,
Todos o paracetamol em todas as farmácias dos Estados Unidos, não foi uma operação barata. Destruíram aquilo tudo, deram satisfação, investigaram, fizeram todas as ações em várias linhas, comunicação com a mídia, comunicação com as pessoas, indenização para as pessoas que tinham sofrido algum tipo de dano. E é claro que você não consegue reverter a morte de uma pessoa, mas, de novo, você tem formas de lidar com essa crise para diminuir os impactos, para responder de forma que a sociedade entenda que você respondeu de forma adequada. A gente não consegue, muitas das vezes, impedir uma coisa que já passou, né? Já aconteceu. Mas a gente pode entender como lidar com aquilo da melhor forma possível. E lembra, fazendo o quê? Dividindo as partes, entendendo o que precisa ser feito em cada uma dessas partes e agindo para corrigir, para eliminar ou para reduzir os impactos daquela crise. Então, quarto mandamento: divida a sua crise em partes gerenciáveis. E aí, decorrente do quarto mandamento, vem o quinto mandamento: resolva os problemas dando um passo de cada vez. Às vezes, numa crise, você acha que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, que tem que agir em várias frentes ao mesmo tempo. Ou você começa a ver desdobramentos daquilo, isso vai acontecer, isso vai dar errado, isso, e aquilo vai ter impactado também, e isso. Isso não te ajuda, né? Às vezes, até diante de uma crise pessoal, você começa a ser envolvido pelo problema, você começa a dar foco no problema. Você começa a ficar envolvido ali pelo problema e pelo tudo que o problema vai te causar, e você fica ali engolido por aquilo. Se você entrar nessa roda viva de ficar envolvido no problema e nas consequências do problema, você tende a não encontrar uma solução, porque parece que é impossível a solução. Você está focado só no problema. Ao invés de focar no problema, concentre-se naquilo que pode ser feito para resolver o problema. O que eu posso fazer para resolver o problema? Estou numa crise, a empresa não está ganhando dinheiro, a empresa está dando prejuízo. O que eu posso fazer para gerar resultado? Então, em vez de me pensar no problema, foi a pandemia, foi a crise, foi o concorrente, não, esquece o foco do problema, foca na solução. O que eu posso fazer agora, nesse momento, hoje, aqui e agora, para resolver essa situação? E não adianta eu pensar o que eu posso fazer daqui a 3 meses ou daqui a um ano. Eu preciso me concentrar no presente, né? Que inclusive é o sexto mandamento. Mas antes de chegar no concentre-se no presente, que é o sexto mandamento, só concluindo aqui o resolva os problemas um de cada vez, um passo por vez, o quinto mandamento. Então faça uma lista de tudo aquilo que você pode fazer e comece fazendo uma coisa de cada vez. Faça uma lista de tudo que você precisa fazer, coloque uma prioridade, coloque ali o que é mais importante. Você, inclusive, pode utilizar matrizes de priorização. Procura referências bibliográficas sobre isso no Google, ou no Google você vai encontrar. Prioriza as ações, aquilo que vai trazer maior resultado, vai diminuir mais o risco, vai ser mais eficiente, mais eficaz naquele momento. Reduz aquilo e faça uma coisa de cada vez. Quinto mandamento. Vamos para o sexto mandamento, então, como eu já antecipei: concentre-se no presente. Concentrar-se no presente. Às vezes você fica, a crise aconteceu, e aí você já passou uma semana daquela crise, você ainda está concentrado lá no passado. Você ainda está pensando na crise, e olhando para a crise, e lembrando da crise, e lembrando que alguém cometeu um erro, que aquela decisão não foi a melhor decisão. Isso não adianta absolutamente nada. Ficar olhando para o passado só serve se ele te trouxer lições que você possa utilizar no presente. Se você pode trazer do passado lições que vão utilizar no presente, né? Eu já passei por isso e eu agi dessa forma e deu certo, vou repetir. Ou eu já passei por isso já aconteceu no passado, eu agi de uma determinada forma e deu errado. Ensinamento, não vou fazer dessa forma porque não vai funcionar. Então o passado ele só serve para você extrair ensinamentos que você pode utilizar hoje, para agir hoje. Não adianta você ficar pensando lá atrás, não adianta você ficar pensando no que poderia ter feito para não acontecer o que aconteceu. Isso já era, isso é passado. Foca no presente, foca no que você pode fazer agora. E foca no presente mesmo, porque se você ficar focando no futuro, e provavelmente você vai ficar no futuro com o problema, você vai gerar um estado de ansiedade. A gente volta lá para cima, para o segundo ponto, para o segundo mandamento, né?
para o terceiro, na verdade, mandamento, que é entrar no estado de estresse e de ansiedade. Então, foca no presente. Sexto mandamento, foca no presente. Sétimo mandamento. Bom, busque apoio. Às vezes o líder ele fica numa posição muito solitária, né? Muito isolada. Principalmente se for um dono de uma empresa, um empresário, normalmente não tem com quem contar, não tem com quem conversar, as pessoas não compreendem. Muitas vezes as pessoas do círculo de amizade ou os parentes próximos não são empresários, não estão no ramo de negócio, nunca passaram por aquilo e aí não conseguem ajudar. Às vezes até atrapalham, porque não tem conhecimento para ajudar. Quando você estiver passando por uma crise, uma das coisas que você precisa fazer, uma atitude importante é buscar apoio. Quem é que pode te ajudar? Identificar quem pode efetivamente te ajudar. E quando eu falo ajudar, eu falo basicamente duas coisas. Te ajudar a tomar a melhor decisão. Então, que tenha conhecimento de causa, que já tenha passado por isso, que tenha estudado esse assunto. De preferência, que tenha estudado o assunto e passado por isso. E mais, é também um outro tipo de ajuda, que pode ser da mesma pessoa, pode ser de pessoas diferentes, às vezes são pessoas diferentes, para te ajudar a lidar com o estresse emocional que toda crise tende a provocar. Por mais que você precise controlar a crise, o estresse causado pela crise, está lá no terceiro mandamento, às vezes você precisa de ajuda, porque você não está conseguindo lidar com isso sozinho. Nesse momento, mais uma vez, busque apoio. Apoio de alguém que pode te ajudar a lidar com as emoções e com os impactos emocionais ocasionados por aquela crise. Não tem problema nenhum buscar ajuda. Aliás, é uma coisa sábia, uma coisa inteligente buscar ajuda. Às vezes as pessoas pensam, não, mas eu já estou no meio de uma crise, digamos que seja uma crise financeira. Eu estou no meio de uma crise financeira, eu vou buscar ajuda, eu vou ficar mais endividado. Às vezes você precisa investir em algo que vai tirar você do buraco. Então, se você está num buraco lá no fundo e você está cavando, ao invés de tentar sair do buraco, às vezes você precisa de alguém para te dizer que você está cavando. Às vezes você precisa investir na escada. Às vezes você precisa chamar alguém só para dizer que você está cavando, e cavando você não vai sair do buraco. Então, às vezes, o esforço adicional de fazer um investimento adicional é aquilo que vai te salvar do pior, é aquilo que vai te tirar daquela crise, é aquilo que vai te ajudar a sair daquela crise. Então, busque ajuda. Este é o sétimo mandamento. Oitavo mandamento, mandamento importante também para você lidar com crises. Encontre um tempo para descansar, para relaxar. Dalton, mas eu estou no meio de uma crise, eu não consigo nem dormir. Isso é um problema para você. Eu sei que é difícil. Lembra do busque apoio? O mandamento sétimo. O mandamento sétimo permite até que você consiga, de forma mais fácil, mais tranquila, realizar o oitavo mandamento, que é encontrar tempo para relaxar, para descansar. Lembra do John Kennedy, na crise dos mísseis de 62, lá em Cuba, as crises de mísseis de Cuba? Ele dormia, ele saía depois de uma reunião, de uma discussão e de um telefonema e de lidar ali com o que poderia ser o caos mundial, ele desligava aquilo, ele terminava aquela reunião, ele ia para casa, ele ia brincar com os filhos dele, né? A história conta isso, os relatos contam isso, ele ia brincar com os filhos dele. Aí o cara tá tentando salvar o mundo e ele não dorme no trabalho, não, ele vai para casa, vai brincar com os filhos, vai tirar aquilo da cabeça, vai mudar o foco. Para quê? Para poder se reenergizar. Se você não descansa, não dorme bem, você fica sem energia para lidar com aquilo. Então, quando você relaxa, quando você descansa, você não está fugindo do problema. Na verdade, o descanso ele é fundamental para te ajudar a se preparar para encarar aquele problema. Porque você descansado, e a gente está falando fisicamente e mentalmente, emocionalmente, ou seja, tirar, não é só dormir, né? Para você conseguir dormir, ter um descanso físico, você precisa estar com o emocional descansado. Você precisa ter tirado o foco. Ok, amanhã eu continuo esse problema. Né? Então isso acontece às vezes. Você está ali lidando com um problema, chega uma hora que você entende, você percebe, e se você estiver presente, com foco no presente, você percebe que você não está mais rendendo o suficiente. Esse é o momento de você parar, descansar e se preparar para um novo dia, para uma nova jornada. Não, às vezes você está tão cansado que às vezes você precisa dar só uma dormidinha, meia hora. Mas você precisa. Essa meia hora, depois que você volta, você fica muito mais produtivo, muito mais bem preparado para continuar a enfrentar aquele desafio.
8º mandamento: descanse, relaxe, para se preparar para enfrentar a crise. 9º mandamento, esse também é um dos mais importantes: livre-se da culpa. Isso é uma coisa que eu aprendi em 2013, uma situação pessoal que aconteceu na minha vida, e eu fui fazer terapia. E eu ouvi isso da minha terapeuta, doutora Angela Vogel, incrível terapeuta, incrível, minha amiga, e ela me disse o seguinte: a culpa é o único sentimento que não serve para nada. Livre-se dele. E é verdade, né? Quando você fica se culpando por uma coisa que você fez e que gerou uma crise, você não está se ajudando, né? Não está ajudando em nada. Né? Você identificar a culpa é aquele negócio que você fica se martirizando, se castigando, se sentindo pesado, mal, carregando aquilo, e aquilo não te ajuda a resolver a crise. Aquilo não te coloca numa condição mental e emocional propícia à solução da crise. Você de novo fica preso no problema, remoendo aquilo e se sentindo a pior pessoa do mundo. Óbvio que isso não vai te ajudar a resolver o problema. Então livre-se da culpa. Ok, errei, cometi um erro. Beleza, aprenda com ele, lide com os efeitos do erro, mas não fica se culpando. Tá? Lide com os impactos, com os efeitos daquilo, mas não adianta ficar se culpando, porque você não pode voltar no tempo. E se voltar no tempo, não adianta. Se eu tivesse, eu teria feito diferente. Isso é culpa. Esquece isso. Livre-se da culpa, porque a culpa não te ajuda a resolver a crise. Ela te deixa num estado péssimo para você, despreparado para você resolver qualquer crise. Não te ajuda, se não te ajuda, livre-se dela. Perdoe a si mesmo. Como é que eu faço? Perdoe a si mesmo. Você erra, você é humano. Você erra e você aprende. E quando você erra e aprende, você se torna melhor. Então esquece a culpa. Você não é culpado. Se livre da culpa. Mesmo que os outros digam que você é culpado. Não aceite isso. Não compre aquilo que os outros digam. Você é culpado, sou culpado, cometi um erro. Ok, cometi um erro. Mas não vou ficar me culpando, me martirizando aqui por ter cometido esse erro e por ter criado essa crise, ou por não ter feito nada que pudesse evitar a crise. Livre-se da culpa é o 9º mandamento. E para a gente fechar aqui, o 10º mandamento, muito importante também: assuma a responsabilidade. Se você é o líder, se você é o dono, você está com um problema na mão, a crise é sua, assuma a responsabilidade pela crise. Não, mas foi uma pessoa da minha equipe. A equipe é sua. Foi você que contratou aquela pessoa. Não, não contratei, ela já estava lá. A equipe é sua. Você que teria que ter cuidado para que ela não cometesse aquele erro, treinado aquela pessoa, motivado aquela pessoa. Mas ela não era ruim. Você deveria ter demitido aquela pessoa. A responsabilidade é sua. A culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Então, assuma a responsabilidade. O que quer que tenha acontecido dentro da sua empresa, você que é dono, a responsabilidade é sua para resolver. Mas foi o fulano. Ok, foi o fulano. Mas você vai ter que resolver, não vai? Então não adianta ficar olhando para se foi o fulano. Talvez a solução passe por treinar o fulano, por demitir o fulano, por dar um feedback pro fulano, para que não volte a acontecer, mas a crise está na sua mão. Assume. Ela é sua. E o fato dela estar na sua mão te dá o poder de ter a capacidade de resolver. Porque se a responsabilidade não é sua, é de terceiro, você não pode fazer nada. De novo, vamos usar o exemplo da pandemia, mas a culpa foi do vírus. Ok. Mas é você que vai ter que lidar com as consequências do vírus, da pandemia, da queda de cliente, do problema do fornecedor. A responsabilidade é sua. Então, assuma a responsabilidade. É dentro do seu campo de atuação, é a sua empresa, é a sua família, é o seu negócio, é a sua equipe, é a sua área. Assuma a responsabilidade. Não deixe-se, não fuja daquilo que é seu, porque se você fugir dessa responsabilidade, aí que a crise vai ficar e vai permanecer e vai causar todos os impactos que ela pode causar. Assuma a responsabilidade. 10º mandamento: bote em ação. São atitudes que você tem que ter. Os mandamentos, na verdade, são atitudes que você precisa ter para enfrentar uma crise. E com esse conjunto de atitudes, Dalton, eu posso anotar esse negócio, deve anotar. Anote esses 10 mandamentos e utilize-os quando você se vir diante de uma crise.
Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido mais esse episódio do DaltonCast Liderança Estratégica. E lembre-se, se você ficou com alguma dúvida e está assistindo esse podcast no YouTube, coloca lá o seu comentário, diga lá a sua dúvida. Se você curtiu, diga lá que você curtiu esse episódio. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, no Apple Podcast, compartilhe este episódio com outras pessoas. Se quiser entrar em contato comigo, você pode enviar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br ou pode entrar no Instagram daltonribeiro.oficial. Me segue e envia uma mensagem para mim e eu vou ter um imenso prazer em te responder. Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui no podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença.